Mas assim, já são 19h33, né? Vamos começar então a conversar um pouquinho. Quero agradecer primeiro todo mundo que está acessando aí a live, quem já está aí, vai, chama os colegas, chama os amigos para aproveitar esse momento de aprendizado, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a professora Camila hoje. Olha, o tema antibiótico terapia endovenosa na pediatria já antes só se a gente falar em antibiótico terapia já é aquele tema escabroso, né? Aquele tema difícil que tem tanta, os alunos mais têm dúvida. Aí a gente vai hoje falar de antibiótico terapia endovenosa, né, na pediatria. E aí quando internar a criança, quais são os critérios? Então é um tema muito interessante, difícil assim a gente achar alguém como a professora Camila, que é super especialista nisso, né? Uma profissional incrível. Professora Camila é infectologista, pediatra, então ninguém melhor do que ela para falar sobre antibiótico terapia na pediatria, né? Então, e esse que é o objetivo nosso aqui, né? Trazer mais informação para você, mais conhecimento sobre como prescrever, como ajudar você que faz medicina, você que já se formou, aqui a gente tem um público que não é especialista, né, professora Camila? A gente tem um público que é ou é estudante ou é recém-formado. Então, são aquelas pessoas que vão atender criança e tem que saber, né? São coisas que tem que saber na prática, no dia a dia do médico, aí isso é importante. Então, eu queria pedir para a professora Camila se apresentar primeiro, né? Depois a gente começa. Ótimo. Obrigada, Yane. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, né? A gente vai conversar sobre antibiótico terapia endovenosa para o nível um, assim, né? Realmente, quando que a gente precisa fazer. Então, eu vi aqui que uma residente maravilhosa, R3, praticamente pediatra, entrou. Falei, essa não é uma live para você, meu amor. Porque é para estudante mesmo, tá, Su? É para a gente fazer bem os critérios de internação, tá? Então, eu sou infecto-pediatra, como a Yane já mencionou, e eu trabalho hoje no Hospital Santa Catarina, em Criciúma, e sou professora da UFSC. Então, que a gente é muito importante, né, esse tema na nossa prática, porque a gente precisa sempre se depara com infecções em pediatria, a gente usa bastante antibiótico, né, para tratar as infecções. E em pediatria a gente fica com essa dúvida se a gente precisa ou não precisa internar, né? Se precisa ou não precisa fazer antibiótico endovenoso. Então hoje a gente vai falar principalmente dessas indicações mesmo, tá? E posso ir falando, Yane, tu quer me perguntar alguma coisa? Sim, pode começar. Depois a gente vai trocando, mas pode começar. Tá. Então, primeira coisa, né, que a definição de antibiótico parenteral seria endovenoso ou intramuscular. Quando a gente escolhe, é sempre endovenoso, quando a gente precisa, né? Porque intramuscular, ela é parenteral, mas ela não tem uma absorção, ela é uma absorção errática, que a gente chama, né? Então, não vai ser a nossa primeira opção quando a gente precisa fazer um antibiótico parenteral. A gente vai escolher a endovenosa por ter uma biodisponibilidade, né? No caso, ela vai entrar quando a gente precisa aumentar a concentração do nível sérico da droga, né? Quando a gente precisa, é um paciente grave que a gente precisa mais rápido alcançar esse nível sérico, quando a gente precisa, por exemplo, atingir determinados sítios, como o líquor, né? Então a gente precisa ser endovenoso, porque senão a gente não vai conseguir ter um nível sérico tão alto a ponto de atravessar a barreira hematoencefálica, né? Então, então determinados sítios a gente precisa usar a terapia endovenosa. Tá? Então, essas são as diferenças, assim, de fazer endovenoso ou fazer via oral, né? Porque para a gente usar o antibiótico via oral, além da pessoa precisar engolir, né? Ela tem que ter um trato gastrointestinal funcionando para absorver bem essa medicação. Essa medicação tem que realmente ter uma biodisponibilidade boa, ou seja, aquela ter uma biodisponibilidade boa, ou seja, a dose que a gente toma da medicação, ela realmente é absorvida e chega como nível sérico, né? Então, a gente precisa ter essa absorção boa, ter a medicação com uma biodisponibilidade boa, essa medicação precisa chegar no meu sítio, no meu sítio infeccioso, e, é, e é isso. Então, quando a gente sempre que der para fazer via oral, a gente vai preferir via oral, né? Por ser menos invasivo, ter menos risco. Então, a gente sempre vai preferir via oral. Mas,
quando, às vezes, a gente vai precisar de fazer a terapia endovenosa. E também, às vezes, a gente precisa internar uma criança por alguma outra razão. Então, ela está tratando uma infecção, ou ela precisa tratar uma infecção, e a gente vai internar essa criança, mas não só para o tratamento, né? Ela vai internar porque ela está desidratada, ou ela vai internar porque ela precisa fazer um controle de dor mais adequado, por exemplo, né? É, e aí, não necessariamente a gente precisa usar antibiótico endovenoso só porque ela está internada, né? Então, vai depender realmente da indicação do tratamento. Quer falar alguma coisa? E aí? Eu vou desbloquear, destravar meu microfone aqui. Então, aí tem as diferenças das vias de administrações, né? A via parenteral, endovenosa, intramuscular e a via oral. E aí, assim, Camila, eu ia até te perguntar, acontece muito da criança, por exemplo, já está tomando antibiótico por via oral, só que ela não está respondendo, não está melhorando, né? A clínica dela está ruim e às vezes até ela começa a agravar. E aí, nesse caso, ela retorna para atendimento. E aí, nesse caso, eu vejo assim que os alunos têm muita dúvida também em relação a será que escalona o antibiótico via oral ou não? Ou será que interna e faz uma via parenteral? Né? Porque aí tem aqueles critérios todos lá de internação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, se você pudesse, assim, em relação a isso, sabe? O que que deve fazer numa situação dessa, ou que critério tem que ser avaliado? Então, se é uma infecção que a criança não está conseguindo tomar via oral, né? Não está conseguindo ingerir a medicação, não está tomando, ela toma e vomita o antibiótico, não adianta só escalonar, né? Não adianta só eu trocar de uma solução oral para outra, porque ela vai continuar é, sem tomar medicação. Então, não adianta, daí precisa internar. Mas, se ela realmente tem falha, está tomando medicação corretamente, e mesmo assim ela tem falha, e eu tenho, porque daí vai depender muito de cada infecção, né? E aí eu tenho uma próxima etapa, um outro antibiótico via oral, a gente pode fazer essa troca. E aí é sempre que der para a gente fazer realmente o tratamento ambulatorial e com antibiótico via oral, é melhor. Então, se eu tiver uma opção para escalonar e que a criança aceite, se eu tiver essa opção, ótimo. Né? Então, é, esse seria o caminho. Assim. Assim, consegue falar para a gente quais seriam situações comuns, assim, que acontece, que é aquela situação que você geralmente vai internar para usar um antibiótico por via parenteral? Aqueles quadros clínicos mais comuns, assim. Infecção grave, né? Óbvio. Então, a criança está séptica, ela vai precisar fazer um tratamento endovenoso. Então, qualquer infecção que seja mais grave vai precisar fazer, pelo menos inicialmente, né? São poucas, depois a gente pode conversar melhor sobre quais são as indicações mais específicas, e são poucas as indicações que a gente precisa fazer o curso inteiro de tratamento endovenoso. Muitas vezes a gente interna, começa o tratamento parenteral e aí depois faz esse switch para via oral, que é a nossa melhor opção, né? Quando a gente já tem infecção bem controlada, faz o switch para via oral. Então, tá. Então, gravidade da infecção. Quando a gente tem falha de tratamento ambulatorial, falha de verdade, que daí a nossa próxima etapa na escadinha, assim, seria realmente ampliar e precisar fazer endovenoso, né? E até uma coisa que eu ia comentar antes, esqueci, sobre essa questão de escalonar, quando a gente vai subindo na escadinha, cada vez que eu precisar escalonar um antibiótico, eu preciso parar para pensar e revisar o meu diagnóstico, né? Sempre, antes da gente ter que ficar ampliando, eu penso, é realmente isso que eu estou tratando? Realmente é uma infecção bacteriana? Realmente, sabe? Realmente eu estou pensando principalmente em falha, né? Porque será que não é uma complicação, por exemplo, né? E aí é uma outra indicação de antibiótico endovenoso, quando a gente tem complicação, uma pneumonia que tem complicação com abscesso pulmonar, né? Uma pneumonia com empiema, que daí precisa realmente, pelo menos no começo, vai fazer um tratamento endovenoso. A idade, na pediatria, a gente tem isso, assim, que antibiótico endovenoso, né? Fazer qualquer tratamento com antibióticos para um recém-nascido, a gente tem que internar, porque vai precisar ser endovenoso, né? Os recém-nascidos têm essa questão de não ter uma absorção, assim, de medicações via oral da mesma forma, e também o risco de eles evoluírem para
para gravidade é muito maior, né? Então, sempre que a gente precisa. É uma oncalite, né? Uma infecção que é comum aqui dos recém-nascidos, a infecção da região ali do cordão umbilical. É uma infecção que mesmo que o neném não tenha febre, ele é recém-nascido, ele tem que internar pela idade, né? Uma pneumonia num bebê recém-nascido, ele vai sempre internar. Então, a idade para a gente na pediatria é algo que a gente precisa sempre levar em consideração. Então, o RN sempre vai internar, esse ele sempre vai fazer, fazer endovenoso. E os menores de 3 meses, muitas vezes, né? Então, daí depende também do estado da criança e tudo, e de qual infecção, que a gente já vai conversar de algumas mais específicas. Um outro critério para a gente fazer antibiótico endovenoso é se eu estou guiando o meu tratamento por um antibiograma. Então, vamos dizer, é uma infecção urinária, que eu coletei uma urina adequadamente, né? Que eu coletei uma urina por sonda, realmente eu fechei um diagnóstico correto de infecção urinária, eu estou tratando, e no antibiograma ali da bactéria que eu identifiquei, só tem opções que seriam parenterais. Aí eu tenho que internar, né? Ou no mínimo, raramente a gente consegue fazer o que seria melhor, assim, por exemplo, fazer um antibiótico em home care, assim, mas normalmente daí nesses casos a gente acaba precisando internar. E tem os critérios que são muito mais subjetivos, mas são esses critérios de contexto social, familiar. Hoje mesmo, estava no ambulatório, tinha um atendimento de um bebê que era 1 mês e meio, e era um impetigo disseminado. Aí fica assim, a gente pode tratar de oral? Com certeza, ele não tinha febre, estava ótimo, maravilhoso. Mas era um contexto social muito será que vai tomar medicação? Será que não vai? Então, isso tudo pesa na hora que a gente faz essas escolhas de internar para fazer antibiótico bebê. Se essa família mora assim muito isolada e aí não consegue acessar, né? Não, eles dão a medicação tranquilo, mas se ele tiver qualquer sinal de gravidade, demora, né? Não tem como acessar um serviço de saúde, então às vezes vale a pena começar pelo menos endovenoso. Então tem esses critérios que são mais subjetivos, mas que a gente tem que avaliar cada caso, né? Também uma família que não saiba identificar sinais de alarme, enfim, daí tem esses critérios clínicos que a gente comentou, né, da gravidade da infecção, qual a infecção que é, tem os critérios, a idade, os critérios da infecção, no caso, que se a gente vai guiar por antibiograma, e os critérios sociais. Aí, nos critérios clínicos, a gente tem uma coisa que, assim, algumas infecções, mesmo que a criança esteja bem, algumas infecções a gente vai ter que internar para começar a tratar. Então, daí a gente pode conversar mais adiante. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando em relação ao local que o médico está atendendo. Vamos pensar assim, no UBS, né, a gente tem um rol de medicamentos disponíveis também, né? Na verdade, aí a via endovenosa ela fica um pouco mais limitada. E às vezes o local, às vezes nem todo município consegue ter uma facilidade assim no deslocamento do paciente, né, e tal, para poder levar para um local, um serviço de saúde que possa internar, que possa fazer essa via endovenosa, no caso, né, quando tem uma gravidade maior. A UPA, por exemplo, uma emergência, a gente vê que a gente percebe que tem uma diferença, né, na prática, assim, entre o uso da via endovenosa muito mais comum no setor de urgência e emergência, né? Então, também pelo próprio perfil do serviço de saúde. E que nem sempre, às vezes até poderia tratar ambulatorial, né? Passar um tratamento ambulatorial, mas isso seria um critério também? O serviço de saúde também poderia ser considerado um critério? Olha, eu acho que não, porque assim, se a gente tem uma indicação realmente de fazer um tratamento endovenoso, vai ter que fazer o encaminhamento e ele vai ser transferido para o serviço de saúde que possa fornecer isso, né? Então, eu estou lá na UBS, eu vou fazer o encaminhamento, daí depende de como é que é o fluxo de cada local, né? Se é só mandar entrar em contato com o pronto-socorro da região, se é, não sei, né? Daí cada local tem o seu fluxo e aí você tem que mandar. Então, porque se tem indicação, não importa onde você esteja, você tem que mandar internar, mesmo que não seja você para internar, né? Mas você precisa encaminhar para o serviço interno.
Isso Então, aí. posso começar a falar Pode, assim, de algumas infecções? pode. Aham. Então tá, vou começar a falar daquelas que são infecções que a gente começa e termina endovenoso e que não tem discussão, não tem o que transicionar para via oral. Que são primeiro as infecções do sistema nervoso central, né? Então as meningites, a gente vai começar e terminar via oral. Perdão, endovenoso. Um abscesso cerebral também, a gente vai completar o esquema internado. E abscesso cerebral são tipo 4 semanas de tratamento, 4 a 6 semanas, e mesmo assim a gente faz ele internado, endovenoso, justamente por aquela questão de atingir nível sérico e atingir o nível adequado ali no sítio da infecção. Quando tem endocardite, que não é tão comum na pediatria, ainda bem, mas quando a gente tem endocardite, a gente precisa fazer todas as semanas de tratamento internado. E as bacteremias, né? Então, quando a gente, de fato, o paciente está com sepse, tá com clínica, suspeitei de sepse, coleto as hemoculturas, e depois eu vejo que, de fato, tem uma bacteremia presente, aí o tempo de tratamento vai depender de qual bactéria foi, né? Mas a gente precisa fazer esse tratamento endovenoso, né? Então, só na bacteremia por pneumococo, que a criança está bem e que eu posso fazer uma transição. Assim, é muito específico. No geral, a gente tem que fazer o tratamento todo endovenoso. Então, esses são, assim, os que, com certeza, né? Agora, as outras, que eu vou falar, as outras indicações de antibiótico endovenoso, a gente pode transicionar no meio do caminho para via oral, conforme a criança esteja aceitando bem a via oral, ela consiga absorver, né, essa medicação e a família tenha condições de cuidar, enfim, né? Quando a gente avalia tudo isso, a gente pode. E ela já começou a melhorar, já está febril, já tem controle inicial da infecção, aí a gente pode transicionar para via oral. Então, quais são essas indicações? Falando primeiro de trato respiratório, né? Abscesso periamidaliano e retrofaríngeo são indicações, vai internar, é, vai fazer drenagem local, vai fazer o começo do tratamento endovenoso e depois vai poder transicionar para via oral. Mastoidite também, né? A gente tem visto vários casos assim, mas interna começa pelo menos endovenoso, depois transiciona conforme está a melhora. Pneumonia grave, pneumonia complicada também, então pneumonia necrosante, abscesso pulmonar, precisa de semanas de tratamento e a criança não precisa ficar internada todo esse período. Claro que a gente precisa, sempre na hora de transicionar para via oral, eu não mencionei, mas que a gente tenha um antibiótico que tenha a mesma cobertura, né? Assim, se eu estou tratando com uma medicação, que quando eu passo para via oral, eu tenho uma cobertura muito parecida para a gente não passar para via oral e acabar falhando o tratamento, né? É, uma outra indicação de trato respiratório é pneumonia nos menores de 2 meses, né? Então, assim, qualquer pneumonia nos pequeninos, a gente vai acabar internando pelo menos no começo. Trato urinário. Trato urinário, se a gente tem uma pielonefrite, uma itufebril, tá? Itufebril em menor de 3 meses, é de bom tom internar. O obrigatório mesmo é o neonatal, mas nos pequenininhos a gente tende a internar, é mais seguro quando a gente tem uma infecção urinária febril, tá? Acima de 1 mês, se não tem febre, a gente não precisaria internar, né? Só pelo tratamento da infecção. E a mesma coisa, fez o antibiótico, saiu urocultura, a gente ajusta para a DECA, o antibiótico de acordo com o antibiograma, a criança está bem aceitando via oral, vai para casa para terminar o seu tratamento, né? Que nos pequenos a gente costuma deixar 10 dias, aí vai fazer o tratamento em casa. Infecções de pele e partes moles. Então, celulite, né? Se tem uma celulite só pequena e a criança está bem, não vai precisar internar. Mas se é uma celulite extensa, ou se a criança está toxêmica, sabe? Se ela não tá, tem comprometimento sistêmico, assim, junto com aquela celulite, a gente precisa também internar para fazer pelo menos o começo do tratamento endovenoso. Se também celulite da face. Então, celulite da face a gente precisa considerar. Se eu tenho uma celulite orbitária, tem que internar. Ou se eu tenho uma celulite periorbitária muito feia, né? O que eu não sei realmente se é só periorbitária ou se tem acometimento orbitário, que eu vou precisar fazer uma tomografia, por exemplo. Essa criança, a gente
interna, com certeza, comece o tratamento, vai fazer a tomo, vai ver se era só periorbitária mesmo ou não, para depois a gente considerar passar o antibiótico para via oral para terminar o tratamento. Então, quando é celulite assim da face, a gente só precisa ficar mais atento, e principalmente periorbitário, porque daí não precisa internar aquela celulite periorbitária que é pequena, que é tranquila, essa não precisa. Mas se é um pouquinho mais extensa, se eu tenho qualquer dúvida de que tem acometimento periorbitário, a gente precisa, orbitário mesmo, aí a gente precisa internar. A gente também precisa Camila, internar sempre. vou Oi. só te interromper, porque deu uma travadinha antes, quando você estava falando daquela celulite mais extensa, só para ficar claro aí para o pessoal, é quando a criança tá toxêmica, né? Ela tem sinais de complicação mesmo e toxemia, né? Que daí É, precisa internar. isso, qualquer tamanho de celulite, se ela tiver sintomas, manifestação sistêmica junto. Mas se Tá. tiver, mesmo que ela esteja bem, se tiver uma celulite muito extensa, então se tiver o membro todo com celulite, né, o membro todo acometido, tem que internar. Então, se é uma celulite muito extensa, a gente precisa começar endovenoso. Ah, deu 2, 3 dias, está mais controlado, a gente consegue liberar, tá? Mas muito extensa, mesmo que a criança esteja ótima, a gente interna, tá? Mas normalmente não tão, né? Porque quando é muito extensa assim, elas já estão mais distradinhas. Uma outra indicação que sempre interna é osteomielite. Então, osteomielite aguda, artrite séptica, e piomiosite, que é menos comum, mas então, quando a gente suspeita de artrite séptica, osteomielite, piomiosite, tem que internar. Ah, depois viu que não é, ou a osteomielite mesmo começou a tratar, começou a melhorar, a gente transiciona, mas são indicações. Ah, suspeitei de osteomielite, vai internar, tá? E, e é isso. Assim, essas são é, as indicações mais comuns. O que a gente vê de mais errado, assim, ou quais são os erros mais comuns que a gente vê nessas prescrições? Primeiro, eu acho que é o disparado, ou talvez o mais grave, é usar antibiótico para aquilo que não é bactéria, né? Então, assim, usando prescrito um tratamento endovenoso, aquela criança que está lá internada para o tratamento endovenoso, e é um quadro viral, né, normalmente. Então, esse é o erro que, né, o que mais traz consequências ruins, vamos dizer assim. Tem outra coisa que acontece, que é tratar uma cultura que não é real. Então, por exemplo, coletou um, a criança está bem, está sem sintomas, mas tem uma coleta de urina perdida, ainda por saco coletor, que tem lá uma Klebsiella com um perfil de resistência horroroso, e aí vamos internar para tratar, mas a criança não tinha nem indicação de ter coletado o exame, por exemplo, né? Estou só dando uma ideia do que é tratar culturas não reais, né? Então, sempre precisamos revisar o diagnóstico. Outro erro, talvez esse seja o mais comum, assim, que é usar um espectro maior do que o necessário, né? Então, ou usar associações de antibióticos que vão se sobrepondo, assim. Então, talvez essa seja o que a gente mais vê mesmo, que usar um espectro maior. Só porque internou a pneumonia, só porque internou tem que ser ceftriaxona? Não, né? Ela internou porque está com um desconforto, mas é uma pneumonia, enfim, é uma pneumonia e uma criança que não usou antibiótico recente, enfim, a gente faz uma avaliação. Vai usar penicilina, né, ou ampicilina, mas não precisa ser ceftriaxona só porque está internado, né? Precisar de antibiótico endovenoso não é sinônimo de precisar de antibiótico de amplo espectro, né? A gente está escolhendo a via do antibiótico, né? Endovenoso ou via oral. Não necessariamente a gente precisa ser de amplo espectro, né? E usar mais tempo do que o necessário. Então, assim, deixar muito mais tempo, né? Usar aquela infecção que poderia, 3 dias a criança já tá boa, a gente já poderia passar para via oral e ficar lá deixando, assim, muito tempo, é algo que a gente vê que poderia ser melhor, né? Assim que possível, a gente pode passar para via oral, sempre melhor para a criança. E um erro que não é tão comum, que seria o de dose de posologia, né? Aquela medicação que era para ser de 6 em 6,
foi prescrito de 8 em 8, enfim, né? Mas isso daí eu acho que é mais fácil porque é só consultar a literatura e ajustar, né? Mas as outras coisas aí a gente precisa sempre discutir e, e cada dúvida que tiver, vão sempre compartilhar e discutir para poder ser mais assertivo. Nossa, você falou de um monte de exemplo aí, acho que foi em todos como é que é? As porções, né? Sistema nervoso central, IVAs, pneumonia, trato urinário, pele, eu acho que aí as infecções mais internas, né? Osteomielite, eu acho que conseguiu contemplar bem. Eu queria abrir para perguntas, acho que a gente já pode abrir para perguntas, né? Não sei se tu quer ainda falar mais alguma coisa Não, antes. acho que eu já falei muito, Já acho que falou, a nossa, primeira que eu falei. é aquela coisa, aquele resumão, né, Camila? É o que é Verdade. essencial, isso, para saber. Então, é aquele conteúdo assim, que entendendo isso daí já é uma boa síntese, né? Dentro do, claro, né? Que tem muito mais, assim, detalhes. Se a gente for pensar só em troca de antibiótico ali, com espectro equivalente, a gente já tem que parar e, né? Bom, com certeza. Estudar certinho, qual que tem o mesmo espectro para, por exemplo, migrar de uma via endovenosa para uma via oral, né? Ou então escalonar o espectro. Então, daí cada coisa tem os seus detalhes, as suas especificidades, né? Mas eu acho que você já fez um resumo excelente, assim, uma síntese muito boa. Acho que dá para a gente abrir para pergunta. Quem que tem alguma dúvida aí quer colocar no chat aí para a professora Camila poder responder? Enquanto alguém digita o que quiser, só vou aproveitar a oportunidade para falar do Seth Diniz, né, que eu venho falando, eu estou batendo na mesma tecla, todo mundo que eu encontro eu lembro, gente, lançaram antibiótico, mas não tem biodisponibilidade boa, ele não penetra bem no pulmão, né, que daí todo mundo pensa, é a ceftriaxona via oral, mas não é, né, ela poderia in vitro ter a mesma cobertura, mas em vivo ela não funciona do mesmo, o cefdinir não funciona do mesmo jeito que a ceftriaxona. Então, até para esses casos de switch de via oral para via oral, não é assim, a criança estava usando ceftriaxona, então eu vou lá e troco para o cefdinir e tá tudo certo. E não, tá? Então, não, ela não vai servir para isso e a gente tem que tomar esse cuidado, assim, só por pensar de, é uma mesma cefalosporina de terceira, eu vou pensar que tem a mesma ação. Não, seria bom, talvez, se tivesse, né? Mas a gente não pode ser considerado dessa forma, tá? Então, eu tô ali levantando a bandeira, né, para talvez nunca usarem, ou a gente deixar ali o Cefdinir numa prateleirinha ali para uma indicação muito específica, quando realmente precisar de alguma forma, mas eu ainda acho que a gente vai ter outras opções melhores. Eu digo, entre os antibióticos que a gente já tem, eu acho que a gente vai já sempre ter uma outra opção que não seja o Cefdinir para dar para o paciente, tá? E Muito bom, muito bem lembrado. Eu sempre falo assim, né? Que se a gente começar pelo último degrau da escada, daqui a pouco não tem mais nada para a gente subir, né? Então tem que sim, começar lá embaixo, né? O mais afunilado possível. bom, O que eu ia te falar? Você comentou antes da penicilina G, né? A penicilina, né, que você falou. Porque hoje a gente vê muito assim a ceftriaxona, né? Ceftriaxona e aí pega as quinolonas lá, cipro, levo, né? Claro que na criança é um pouco mais limitado o uso, mas a ceftriaxona na criança a gente vê assim que na prática tem muita. Tem aquela questão que você comentou, né? Às vezes você quer usar um injetável, acaba pegando um de maior espectro, quando tem ali uma penicilina G cristalina que dá para fazer, né? Então, ampicilina, que às vezes também, né? Dependendo do perfil de resistência, aí dá para fazer. Então, a gente vê hoje na prática as condutas, elas vão muito puxam muito mais assim para um antibiótico super, né? Que tem aquele amplo espectro, quando poderia pela prevalência do agente, né, etiológico, poderia fazer uma conduta um pouquinho mais assim resguardada, né? Então, não sei se você tem alguma coisa para você conversar, para você falar sobre isso. E também um pouquinho depois das quinolonas, tá, Camila? Que eu sempre pergunto das tá. quinolonas. A gente pensa, não, é melhor eu já começar com ceftriaxona, né? Vamos falar assim de uma pneumonia, já vou começar assim, mas pelo menos já resolvo. Mas na verdade a gente pensa assim, a gente às vezes não enxerga
o malefício que pode ter um espectro estendido sem necessidade, a gente não enxerga os malefícios naquele momento. Mas o que a gente está fazendo, né? Fazendo pressão seletiva das bactérias resistentes na nossa comunidade, né? Então, impacta a flora daquele hospital, impacta os nossos próximos pacientes, os nossos próximos antibióticos, né? Então, isso a gente precisa pensar. Daí a gente dá alta para aquele paciente, a gente não vê depois também o rolo que foi na própria microbiota dele, todos os efeitos adversos, né? A gente aumenta a chance de outras infecções pelo uso de antibióticos de amplo espectro. Então, sempre a gente agrega mais risco, a gente precisa sempre ponderar, né? Eu amo antibióticos, amo, acho que eles são um sucesso, mas eles têm que ser bem indicados, né? Senão, a gente acaba trazendo riscos. E sempre que a gente bota o antibiótico, a gente precisa saber depois também quando tirar, né? Às vezes, acho que tá séptico, vou começar o antibiótico e aí depois né, vou manejar e aí depois a gente pode tirar, não tem que ter assim essa questão de agora que eu comecei, eu vou usar pelo menos 7 dias. Não, né? A gente começa e daí depois eu avaliei em 48 horas, 72 horas, eu vi que não era bem aquilo, tudo bem, a gente tira, não precisa fazer essa. Ou eu boto e já fica um tempão com um antibiótico de amplo espectro ou não uso nada, não. Acho que a gente pode chegar nesse meio termo também, a gente pode voltar atrás, porque às vezes a gente vê um paciente parece uma coisa, depois a gente pode voltar atrás e achar que não era bem isso, né? Ou a gente começar com antibiótico de maior espectro e depois achar que a gente precisa ampliar, isso acontece, né? E deveria, na verdade, ser esse o caminho, né? Sempre que a gente comece com o espectro mais afunilado ou mais estreito e depois a gente amplia conforme a necessidade, né? E das quinolonas, Diane, pode usar, né? Assim, as quinolonas não são primeira escolha para nada na pediatria, mas a gente, se precisa, como alternativa, a gente vai usar, principalmente para os alérgicos, né? Então, a gente usa com segurança conforme a necessidade, mas nunca primeira escolha, né? A gente vai escolher conforme o regime alternativo sempre, né? Pensando nos grupos na pediatria, sempre beta-lactâmicos, né? Penicilina, encefalosporinas e macrolídeos que têm uma segurança maior, né? Então, e pelo menos tem uma segurança boa em todas as faixas etárias, praticamente, né? Na pediatria, de ver ali que esses grupos aí são bem seguros, claro, salvo algum caso de alergia, né? Que daí tu vai trocar por uma outra escolha. Mas beta-lactâmico é sempre a nossa primeira opção. Pois é. Mas não é amoxicilina para tudo, né, Camila? Não. Não, nossa primeira opção para tratamento das infecções bacterianas mais comuns em pediatria. E nem não é para tratar resfriado, não é para tratar resfriado, nem outras infecções virais. A gente vê muito azitromicina, amoxicilina e pronto. Bom, por isso que antibiótico não é um tema fácil, porque ele é muito individualizado, né? Realmente não é um tema fácil de entender, e nem a terapia com antibiótico é fácil de selecionar, porque tem muito fator envolvido, né? Tem fator do paciente, tem fator da bactéria, né? Se ela tem perfil de sensibilidade e resistência, tem a questão da doença em si, então tem muita coisa que vai interferir na escolha do melhor antimicrobiano para tratar uma infecção, né? Sim, com certeza. Então, hoje a gente falou de indicações, né, de antibiótico endovenoso. Eu não falei de quais são as primeiras escolhas ou quais os esquemas, porque daí é uma outra. É uma outra. Exatamente. Estava aqui pensando, nossa, tem assunto, né, que não acaba mais se a gente for pensar em antibiótico, mas o foco é indicação mesmo de internação, né? Eu acho que isso aí você falou todos sintetizou muito bem, assim, todas as indicações, os critérios, né? Não só os critérios de gravidade, mas até aquela questão que eu sempre falo assim, tem que ver o perfil da família da criança, né? Se é uma... realmente, Gabriela, é um tema que nunca acaba. Ela escreveu aí, a Gabriela Taschini. Tem que ver o perfil da família, né? De quem está cuidando dessa criança. Porque se realmente você vê que não vai aderir o tratamento, não adianta mandar para casa, né? Com uma prescrição ali, com antibiótico por via oral. Mesmo que a criança não esteja vomitando e tal,
Você vê que aí tem que saber analisar, né? E aí vai também do perfil do médico de poder fazer essa avaliação conjunta aí. Mas muito bom, excelente. Eu não vi nenhuma pergunta, assim, não sei se deixei passar. Se por acaso eu deixei passar aqui no chat, peço que vocês escrevam de novo aí. Não vi nenhuma, não sei se você... Acho que não, né? Eu também não vi nenhuma pergunta. O pessoal só elogiou bastante a aula, então, realmente, né? Eu também adoro esse tema, sou apaixonada pelo tema, assim, estudo bastante, porque eu vejo que os estudantes têm muita dúvida. E não é só estudante, né, Camila? Você vai, depois de formado, recém-formado, também vai continuar tendo dúvida. E até quem faz, você que é infectologista, pediatra, não é? A gente tem dúvida sempre. Pois é, porque é um tema que você nunca vai conseguir parar de estudar, assim, e parar de se atualizar. Você acabou de falar da ceftriaxona nova, né? Então, sempre vai ter medicamento novo aí no mercado, sempre vai ter Joseli, doutora Joseli, muito obrigada por estar aí. Minha irmã, que também é médica, está acompanhando a live. Então, a gente vê que antibiótico é um tema que é aquela, né, pulguinha atrás da orelha de todo mundo, não é só do estudante, não. Mas tem que estudar, né? A carreira é essa, a carreira médica quem escolhe é essa, né, Camila? É um negócio que você vai estudar o resto da vida. É muito bom. É muito bom aprender, estudar e compartilhar. Certo? Então é isso. Acho que podemos encerrar, né, gente? Espero que todos tenham gostado. Quero agradecer muito a professora Camila por ter dedicado o teu tempo, né, Camila, a fazer essa live. Eu acho que, não sei se alguém aí quer mais trazer, de repente, a professora Camila de novo para falar mais de antibiótico, porque é a melhor pessoa que eu conheço para falar de antibiótico. É a Camila. Outra coisa que daria para falar muito, assim, é a questão do antibiograma, né? Também gera muita dúvida quando tem muita resistência no antibiograma, né? Ou quando dá um perfil ali e você acaba... Você já estava usando o antibiótico empírico ali e, de repente, lá no antibiograma sai lá resistente, né? E aí você tem que avaliar melhor a clínica do paciente, né? Para ver se ele está respondendo ou não. Então, tem muito... já pode agendar, né, Laura? Tem muito assunto para a gente falar de antibiótico. Que bom. Então tá, vamos combinar. Então tá bom. Muito obrigada, Camila. Obrigada, pessoal, por ter participado até agora. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.